Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à TV Compass. O que foi a Revolução Chinesa? Primeira parte. Qualquer tentativa de compreender o mundo de hoje será em vão sem buscar entender, antes, o papel da China nele. Seja a política internacional, seja a economia, ou ainda a cultura, a ciência e a tecnologia, bem como os assuntos domésticos do Brasil e de outros países. Quase tudo faz mais sentido quando se tem em mente o gigante asiático como um dos fatores explicativos. Por sua vez, para compreender a China moderna, é absolutamente fundamental saber o que foi a Revolução Chinesa, suas causas, seus atores principais, como ela condicionou o país como o conhecemos hoje. Antecedentes da Revolução Chinesa, uma história milenar. Tradicionalmente, teóricos ocidentais pensaram o Oriente a partir do orientalismo, uma lente reducionista e carregada de preconceitos e estereótipos que descreviam o leste global de modo generalizado, isto é, sem distinguir entre as diferentes sociedades. China, Índia, Japão e todo o resto eram frequentemente colocados na mesma caixinha de sociedade asiática, definidas como atrasadas e despóticas por natureza. Evidentemente, essa abordagem carece de nuance. O que entendemos hoje por China tem uma história independente e milenar. Ao redor de 8.000 a.C., no período neolítico, grupos nômades começaram a dominar a agricultura e a se estabelecer em agrupamentos fixos. Com excedentes de alimentos, veio o aumento populacional, a especialização de tarefas, a escrita e o aumento na complexidade dos agrupamentos humanos, incluindo a formação de classes sociais. Por volta de 2000 a.C., convencionou-se periodizar a história chinesa por dinastias, famílias nobres fortes que conseguiam se impor sobre outros grupos, passando a governar regiões extensas hereditariamente até caírem e serem substituídas. Contudo, esse processo foi complexo e diferentes dinastias às vezes coexistiam. O intervalo do século VIII ao século III a.C. foi de intenso desenvolvimento tecnológico, cultural e filosófico, quando viveram vários intelectuais como Confúcio, Lao Tzu e Sun Tzu, os quais originaram, respectivamente, o confucionismo, o taoísmo e o livro A Arte da Guerra. Parte da produção cultural daquele período, especialmente a de Confúcio, influenciou o país durante a Revolução Chinesa e continua a influenciá-lo hoje. Daquele período em diante sucederam-se períodos ora de dinastias poderosas, como a dinastia Qin, que originou um estado feudal centralizado séculos antes das monarquias absolutistas europeias, ora de fragmentação e vulnerabilidade. Trauma coletivo, um século de humilhação imperialista. A última dinastia chinesa, a Qing, distinta da Qin, passou por altos e baixos de 1644 a 1912. No auge, chegou a governar 1/3 da população mundial e a administrar a maior economia do mundo. Contudo, de 1840 em diante, a dinastia imperial viu-se enfraquecida por uma série de instabilidades internas, corrupção fora de controle, escassez de alimentos, oposição de intelectuais, rebeliões populares em larga escala com mortes na casa dos milhões. Esses foram alguns dos fatores que minaram sua capacidade de proteger a cultura e o território chineses diante da expansão colonialista das potências ocidentais ao longo do século XIX. Assim, nações estrangeiras passaram a intervir na China de várias maneiras, desde a colonização parcial de territórios chineses até a imposição de tratados desiguais mediante derrotas militares ou ameaças. Essas violações estão entre as principais motivações para os movimentos políticos que, mais tarde, irão desencadear a Revolução Chinesa. Um caso famoso é o das duas guerras do ópio, nas décadas de 1840 e 1850, quando o imperador destruiu o estoque e se tornou a droga ilegal diante da crise de saúde pública e a Grã-Bretanha, com o lucro ameaçado, subjugou as forças chinesas e forçou a dinastia Qing a aceitar um tratado repleto de cláusulas abusivas, dentre as quais estavam a entrega à Inglaterra do controle de portos importantes, a concessão de territórios, como Hong Kong, tarifas favoráveis e o pagamento de reparações de guerra. Essas intervenções estrangeiras retroalimentaram os problemas internos, provocaram mais rebeliões, desta vez com motivações anticolonialistas, como as de Taiping, Nian, e a dos Boxers. Esta última, em 1898, uniu os revoltosos às tropas imperiais e motivou uma aliança militar de 8 potências estrangeiras em busca de mercados consumidores para suas exportações. São elas: Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Alemanha, Rússia, Áustria-Hungria, Itália, Rússia e Japão.
Estes países submeteram os chineses e impuseram-lhes mais um tratado desigual, forçando mais concessões de territórios, zonas de influências, indenizações, tratamento alfandegário especial, portos e ferrovias. Essa foi a gota d'água. Diante da impotência em evitar o fatiamento do país por nações estrangeiras, a dinastia Qing finalmente perdeu seu mandato celestial em 1912 e, com isso, chegou ao fim o sistema dinástico, mas não o século de humilhação, que só terminaria em 1949, com o fim da Revolução Chinesa, pela unificação da República, a Primeira Guerra Civil. Em 1905, Sun Yat-sen, um líder nacionalista que sonhava com a reunificação e emancipação chinesas, fundou a Liga Revolucionária Tongmenggi, uma organização política que promoveu várias rebeliões até a derrocada dinástica e a declaração da República Chinesa, em 1º de janeiro de 1912. Assim, Sun Yat-sen foi nomeado presidente da República. Contudo, a situação era caótica. A China estava novamente fragmentada em domínios controlados por senhores da guerra. Por isso, depois de 6 semanas, Sun Yat-sen cedeu o poder a um comandante que ele acreditava ter força militar suficiente para unificar o país, Yuan Shikai. Mas Yuan fracassou e o período dos senhores da guerra continuou. Em 1919, chegava ao fim a Primeira Guerra Mundial, e era assinado o Tratado de Versalhes, que permitiu a ocupação da província chinesa de Shandong pelo Japão. Isso incendiou outra mobilização popular anti-imperialista, conhecida como Movimento 4 de Maio, e a China recusou-se a assinar o documento. No mesmo ano, Sun Yat-sen transformou sua liga em um partido político, o Kuomintang, KMT ou Partido Nacionalista Chinês. Chegamos, então, a mais um ponto de inflexão histórica. No âmbito internacional, em 1917, ocorria a Revolução Russa, e ideias marxistas se espalhavam pelo mundo. Foi sob essas influências que, em 1921, o Partido Comunista Chinês, PCC, foi criado. Entre os seus membros fundadores estava Mao Zedong, um revolucionário estudioso da história e da realidade dos camponeses. Nesse contexto, os dois partidos formaram a Primeira Frente Unida, a fim de se imporem sobre os senhores da guerra e unificarem novamente a China através de uma guerra civil. Essa aliança foi propiciada pelas diretrizes de Sun Yat-sen, os 3 princípios do povo e as 3 grandes políticas do povo, nas quais se incluíam a cooperação com os comunistas. Todavia, após sua morte em 1925, o Partido Nacionalista se dividiu entre aqueles que defendiam a continuação da aliança e da guerra civil pela unificação, como a viúva de Yat-sen, e aqueles cuja prioridade era destruir o PCC, como o comandante Chiang Kai-shek. No fim, Chiang ascendeu à liderança do KMT, e a relação entre os dois partidos se deteriorou. Gostou do nosso conteúdo? Deixe sua opinião nos comentários, deixe o like, compartilhe o vídeo e assine o canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.